Vocês querem saber a razão pela qual eu tenho aqui estes livros todos na minha mão? Fazem parte de uma lista de 10 livros de romance histórico, clássicos, que para quem fez aquela paragem de leitura e que quer recomeçar a ler, vão ser ótimas sugestões. Venham daí conhecer os outros. Vamos então começar esta lista, não tem assim nenhuma ordem em particular, nem porque surge em primeiro lugar ou em último, isso significa que tem menos ou mais qualidade, é uma ordem completamente aleatória. Pronto. Vamos começar então com o romance de ação de Ian McEwan, que tem um plot muito interessante, ou seja, pode ser tanto sobre uma história de amor como a expiação de uma situação mal interpretada. Porquê é que eu digo que é uma situação mal interpretada? Foi tudo o que deu origem a este livro. Uma situação que é interpretada de uma diferente forma consoante a personagem que nós estamos a ler e que no fundo duas pessoas vão sofrer as consequências disso e uma, fora destas duas pessoas, uma vai tentar expiar a culpa por causa de todos os danos que provocou. Um romance que se passa na Primeira Guerra Mundial, um romance histórico, um romance de qualidade, uma história de amor que até hoje é uma das minhas preferidas, e eu não sou de romances deste género, e expiação é uma história que eu aconselho a toda a gente. E é um dos raros casos em que tanto o livro como o filme estão simplesmente geniais. Por isso, aqui fica esta primeira sugestão. A segunda sugestão, como não poderia deixar de ser, é uma trilogia sobre uma das minhas personagens históricas preferidas, Cleópatra. Ela foi escrita por Margaret George, são 3 livros, passam-se a partir do momento em que Cleópatra é exilada e pede ajuda a Júlio César e depois percorre todos os momentos históricos que todos nós conhecemos. É uma história que é contada na primeira pessoa. Margaret George fez uma investigação muito alargada. É um romance histórico muito, muito, muito bom. Eu recomendo para quem gosta de ler sobre as vidas de personagens históricas, mas não gosta de biografias, mas gosta de conhecer. Este é uma bela sugestão para começar a ler sobre Cleópatra. Esta foi a segunda sugestão. A terceira sugestão, isto aqui, o livro que eu vou mostrar é somente um exemplo de um dos livros que compõem esta tetralogia. E vocês já devem saber de quem é que eu estou a falar, que é de Zafo. O livro que eu tenho aqui é O Prisioneiro do Céu, que por acaso foi um dos meus preferidos desta tetralogia, em que a cidade de Barcelona assume-se como personagem principal. E os livros também têm um grande destaque. E os personagens acompanham todo o envolvimento da cidade com os livros. Temos aqui personagens muito apaixonantes, muito bem construídas. Temos personagens para todos os gostos. Temos vilões muito bem pensados, como também temos heróis sofredores. Isto para mim barra quase um romance gótico, por causa de toda a descrição que ele acaba por fazer, que Zafon acaba por fazer da própria cidade e de todo o mistério que a envolve. Eu sei que quando ouvem tetralogia vocês pensam, são tantos livros, não, mas vale tanto a pena. Tanto a pena.
Safon, infelizmente, já não se encontra entre nós, mas foi um escritor brilhante que nos deixou várias obras, entre elas esta coleção, que para mim é leitura obrigatória para todos. Pronto, vamos agora a um dos meus romances preferidos de sempre, que é o ensaio sobre a cegueira do nosso Prémio Nobel José Saramago. Não é preciso explicar qual é que é a trama, mas para quem não sabe, uma cidade é assolada por uma doença em que toda a gente fica cega, ou pelo menos a maior parte das pessoas ficam cegas, e o caos instala-se. Não posso contar mais porque senão vou acabar por spoiler tamanho é o entusiasmo com que eu gosto de falar deste livro. Isto no fundo é uma crítica à sociedade, mas é uma crítica de tal forma tão bem feita que o livro faz com que nós tenhamos, com que nós sintamos, aliás, tantas emoções, então, seja positivas, seja negativas, que quando surgiu o filme e eu por acaso queria ver, não consegui ver. Porque as descrições são tão gráficas, mas tão gráficas, que eu não consegui ver o filme. E até hoje, é com muita pena, mas a obra para mim é simplesmente genial, as descrições estão perfeitas. Saramago não é um autor fácil de se ler, mas assim que se entra no ritmo do autor, acho que é um autor simplesmente apaixonante e por alguma razão ele é o nosso Prémio Nobel da Literatura. Outra sugestão que eu também gosto de deixar é Os Insubmissos de Richard Simler. Este romance é impactante. Fala de um Portugal dos anos 90, preconceituoso, homofóbico, e que... Como é que eu vou dizer isto? E que fala da relação de um pai e de um filho. O pai homofóbico, o filho homossexual. Estamos na zona em que o vírus da SIDA se começa a espalhar de forma alarmante e um pai que não sabe lidar com a doença do filho e muito menos com o talento para a música que ele possui. Esta história tem 3 personagens ditas principais: o professor de música, o aluno e o pai. Não é uma história fácil de digerir, mas é uma história que merece e deve ser lida por todos. É uma história sobre perdão, sobre como lidar com o preconceito e com a incapacidade de muitas vezes que muitas pessoas têm de lidarem com as emoções, com os problemas dentro delas, muitas vezes porque não tiveram quem lhes ensinasse a lidar com isso ou simplesmente devido ao contexto social da época em que vivem. Pronto. Dito isto, vamos para outro livro, outra sugestão. Agora, a minha outra sugestão para quem quer recomeçar a ler e por acaso até se interessa por política, por crítica política, tem aqui a famosa sugestão de 1984 de George Orwell. Uma crítica aos regimes comunistas, ao controlo da mídia, ao controlo da população, à divisão de classes, é tudo e mais alguma coisa. Um livro brilhante, duro e um murro no estômago. Mas um livro obrigatório de ser lido e de ser analisado. Leiam. Depois digam-me o que é que acharam nos comentários. A seguir temos um dos meus livros também preferidos de sempre, que é As Memórias de uma Geisha, de Arthur Goldman. Este livro, para quem adora Japão, para quem adora o contexto da Segunda Guerra Mundial, do mundo das geishas, de
tudo o que compõe esse mundo do secretismo, do mistério, do ritual do chá, este é o livro indicado para vocês. É uma história de amor proibido, uma história triste, mas é uma história magnífica e que fica para sempre guardada no nosso coração. Uma história de amor muito bonita e que merece ser lida também. Pronto. Não vou dizer mais, senão começo-me aqui a spoiler. Pronto. A seguir temos As Serviçais, que é outro exemplo de como tanto o livro como o filme são simplesmente brilhantes. As Serviçais passa-se nos Estados Unidos, anos 60, em que a tensão racial era muito, muito latente, e conta a vida das empregadas domésticas de uma cidade pequena, no sul dos Estados Unidos. O que é que isto faz? Faz com que, quando uma das personagens principais sai dessa cidadezinha para ir estudar e depois, quando regressa, começa a ver as injustiças, a diferença de tratamento que antes não era uma coisa visível ou palpável para ela e que realmente agora começa a ser. E decide arriscar tudo e escrever um livro com os testemunhos destas empregadas domésticas. Será que ela conseguiu? Será que não? Será que veio todos os problemas à tona? Ou será que a vida era perfeita como as donas de casa gostariam? Não sei. Têm de ler, leiam. É um livro também com uma crítica social forte, mas muito interessante. E eu gostei muito, muito, muito de o ler. A seguir também temos um livro de João Pinto Coelho, Perguntem a Sarah Gross. Este é um livro que tem duas fases narrativas, uma que decorre durante a Segunda Guerra Mundial e a outra no presente. As personagens principais têm lutas em cada uma das fases narrativas, lutas, problemas a superar, até que chega um ponto em que as narrativas se envolvem. E este é um livro que me deu vontade de chorar, porque é simplesmente lindo, lindo. A escrita de João Pinto Coelho foi apaixonante, não dá. Aliás, tenho ali mais 2 livros dele para ler assim que tiver a oportunidade, porque eu fiquei simplesmente apaixonada pela forma como ele contou esta história. Pronto. A seguir temos, e por último, se as contas não me falham, estou aqui a olhar aqui para a minha lista, exatamente, se as contas não me falham, exatamente, este é o último, e não podia deixar de ser assim também uma trilogia, que é O Conde de Monte Cristo. Esta edição já é assim muito velhinha, mas é muito bonitinha. Aqui está. Inclusive é ilustrado e tem estas ilustrações lindíssimas. E pronto, e toda a gente já sabe como é que é a história do Conde de Monte Cristo, Alexandre de Dumas. A história de um homem que é julgado de forma injusta e que, assim que lhe é dada a oportunidade, ele procura a vingança. É uma história de amor, de vingança e principalmente de procura pela justiça. Uma trilogia, às vezes podem ser só a história dividida em 2 volumes. Depende das edições que vocês encontrem. E pronto, e estes são os meus 10 romances históricos, góticos, que eu aconselho, que eu sugiro a ler para quem fez uma paragem nas leituras e quer recomeçar a ler, ou até mesmo para quem procura novas sugestões. Digam-me nos comentários o que é que acharam, se gostaram, se já leram, se algum vos despertou o interesse.
Contem-me tudo. Muito obrigada, beijinhos e até ao próximo vídeo. E boas leituras. Tchau!